Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Hoje eu te peço se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho. E nós vamos dar aqui sequência aos nossos comentários, às nossas análises. Bom, lógico, primeiro lugar de tudo, cara, a Copa do Mundo tem trazido ali lições sensacionais, cara. São jogos maravilhosos. Ontem tivemos três jogos extremamente disputados. Dois jogos surpreendentes e a classificação do Brasil, né? Venceu o Japão por 2-1, um jogo duríssimo, decidido no último minuto dos acréscimos, não foi da prorrogação, foi no último minuto dos acréscimos, gol de Gabriel Martinelli, que levou o Brasil aí às oitavas de finais. Bom, agora vamos aguardar o nosso adversário. Se não me engano, vai sair do jogo de Noruega e Costa Rica, eu acho. Deixa eu fazer aqui uma consulta rápida, porque eu não sei se o jogo é realmente Noruega e Costa Rica. Vamos lá, Noruega. Deixa eu ver aqui se tem aqui já. Bom, tem França, tem México e Equador, tem Inglaterra e Costa do Marfim. Deixa eu ver aqui os jogos, porque realmente eu fiquei na dúvida. Tem Holanda não, Países Baixos, Holanda, né? Marrocos já se classificou. Costa do Marfim, Noruega. Costa do Marfim ou Noruega. Eu acho que daí que sai o adversário do Brasil. Costa do Marfim ou Noruega. Bom, então, cara, o Brasil venceu o Japão por 2-1. Em seguida, extraordinária partida do Paraguai. Extraordinária partida do Paraguai, que venceu a Alemanha. Que venceu a Alemanha nos pênaltis. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a questão do goleiro do Paraguai. E você vai entender o porquê que eu falo. E depois, no final da noite ali, já no jogo seguinte, né, o Marrocos, cara, derrotou a Holanda também nos pênaltis. Cara, um jogo sensacional. A Holanda foi nos pênaltis? Holanda e Marrocos. Foi nos pênaltis. Foi nos pênaltis. E dois times que não tão badalados, né? Não tão favoritos, cara, derrotaram os favoritos. Cara, sensacional. Outra coisa, a partida do Japão também foi sensacional, cara. Jogou muito, o Japão abriu o placar. E logo em seguida, o Brasil consegue um empate no segundo tempo, já no início do segundo tempo. Isso foi muito bom para o Brasil. Conseguiu o empate já no início do segundo tempo. Se passasse um pouco mais de tempo, talvez o Brasil ficasse um pouco mais nervoso. Correto? Um pouco mais nervoso. Mas o Brasil conseguiu ali segurar e virar no finalzinho ali com o Gabriel Martinelli. Bom, o que estou vendo nessa Copa, e aí vem aquilo que eu já estou falando há bastante tempo, cara, os destaques dos goleiros, né? Como os goleiros estão sendo preparados para partidas que você realmente tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Goleiros realmente levam o time à vitória. E aí, daí, agora voltando para o Botafogo, né? A necessidade do Botafogo contratar um goleiro de qualidade, cara. Tem que ser um goleiro de qualidade.
nós já vimos aí, eu já comentei em várias lives, já comentei em várias participações que eu fiz, e eu falo, cara, tem que buscar um goleiro tal, tem que buscar um goleiro tal. Aí, mas o Botafogo não tem dinheiro agora, cara, mas tem que ter dinheiro em algum momento. Por exemplo, já emendando notícias atrás de notícias, correto? O Matheus Nascimento parece que está sendo negociado com o Grêmio. E ao negociar o Matheus Nascimento com o Grêmio, o Botafogo vai receber um pequeno valor. Não vai receber um valor extraordinário, mas vai receber um pequeno valor. Cara, e esses valores que vão entrando no clube, no caixa do clube, lá ele, né, que esse negócio de vai entrando, né, vai que... Então esses valores que vão chegando ao caixa do clube, eles têm que ser programados para um gasto com eficiência, né? Para um gasto que realmente traga frutos ao Botafogo. Então não tem essa, já tem o Matheus Nascimento, aí o Elias Manuel. Esses caras têm que ser vendidos, cara, qualquer 1 milhão, 2 milhões que entre ali, você tem 2 milhões para gastar. Elias Manuel, Juan Cruz, esses jogadores têm que ser negociados, cara. Jefinho, cara, pega lá o clube, cara, você quer pagar vale 5, quer pagar 1, leva por 1, porque ninguém vai pagar 5. Ninguém vai pagar por jogador que não. Natan Fernandes, eu estava falando com meu filho até falou que talvez o Matheus Nascimento entrasse num acordo pela dívida do Natan Fernandes, e depois o TF agora de manhã, eu estou gravando esse vídeo ali, é 7h18, são 7h18 da manhã, então o Matheus Nascimento não vai ser negociado por parte da dívida do Natan Fernandes, e o TF explicou por quê, porque o Botafogo hoje está numa recuperação judicial, todo mundo sabe disso. E na recuperação judicial existe uma ordem de pagamento para cada dívida, né? A dívida do Almada é uma, a dívida do fulano é outra, a dívida do Beltrano é outra, a dívida do fornecedor de meia é uma, a dívida do fornecedor de cueca é outra, a dívida do fornecedor de blusa é outra. Cada um tem a sua dívida. E cada dívida tem o seu lugar, tem a sua ordem para ser paga. Então, esses valores não vão conflitar ali com a negociação do Natan Fernandes. Natan Fernandes é uma dívida, Matheus Nascimento é outra coisa totalmente diferente. Eu entendi tranquilamente o que o TF quis falar. Então, o que eu estou falando também, né? Você tem que ter o dinheiro em algum momento. Você vai ficar esperando o GDA, não, quando a GDA chegar, a GDA nunca chega. E aí? Nós já vimos ontem mesmo, né? Anteontem isso, né? Mas ontem confirmou que realmente o transfer ban do Thiago Almada vai cair. E como também agora eu ouvi no TF, eu ouvi no Anderson Mota, ouvi já no canal do Manel, por jurisprudência, os outros transfer bans também vão cair. Agora o Botafogo deveria ali fazer um meio campo ali com a FIFA, no sentido da FIFA agilizar essa derrubada do transfer ban por conta da recuperação judicial. Por que isso? Porque aí você poderia começar a fazer pequenos investimentos. A GDA, cara, a GDA é para outros investimentos de maior nível, né? de um maior vulto. Mas você pode fazer, através da negociação de jogadores, um pequeno investimento. Dentro desses pequenos investimentos, aí vem aquilo que eu falei. Cara, quando você vai observar alguém, um jogador, eu já fiz esse trabalho auxiliando um observador profissional. Ele é observador profissional. Eu fazia o auxílio. Eu auxiliava esse profissional. Eu segurava a prancheta, ele mandava anotar, eu anotava, né? Velocidade, bota 5, bota 3, bota 5, bota 3, lá ele de novo. São as cotações, né?
né? A classificação de cada jogador, ó, a altura está no nível máximo, porte físico. Às vezes o cara é altura e ele é magro, igual o Flaco Lopes, né? Que dizem, né, que ele era muito magro. Por exemplo, eu estou falando isso para você. Então, velocidade, domínio de bola, o passe. Então, cara, o observador, ele não tem muito tempo para observar. Você não vai fazer uma peneira e vai levar 20, 30 dias para fazer a peneira. Não, cara, você vai pegar, vai observar. No primeiro olhar que você fizer, você já vai selecionar esse jogador. Cara, bota ele para treinar lá junto com o grupo, né? O grupo principal. Ah, gostei daquele ali. Pega ele, pô, tem altura boa para zagueiro. Você sabe, às vezes, pô, eu já vi, por exemplo, o Adriano Imperador era zagueiro. Até que um dia alguém falou, cara, treina ali como centroavante ali que tá faltando, treina ali. E o cara nunca mais saiu de centroavante e se tornou o Adriano Imperador. Outro jogador que era zagueiro era o Dario Peito de Aço. Era zagueiro aqui no Bom Sucesso do Rio de Janeiro. E foi para jogar de centroavante lá no Atlético Mineiro e se tornou Dario. Né? Parece que, se não me engano, o Dario é o segundo ou terceiro maior artilheiro do Atlético Mineiro. Aí não sei qual é a ordem deles ali, Reinaldo, o Dario, deve ter um outro qualquer ali, mas é assim que faz. O cara tem que ter a visão de observar. E eu peguei um pouco disso, cara, esse cara aí não é bobo não. E eu falava isso no dia que eu vi o jogo Estados Unidos e Paraguai. Eu não sei se vocês se lembram, os Estados Unidos venceu o Paraguai por 3 ou 4-0 ou 4-1. E eu, naquele momento, eu falei, pô, cara, esse goleiro aí do Paraguai poderia ser observado pelo Botafogo. O cara levou 3 gols, mas no jogo eu vi que ele tinha boa colocação, eu vi que ele tinha boa saída de bola, eu vi que ele não tinha medo de sair do gol numa bola cruzada na área. Cara, eu garanto o seguinte, se fosse o Gatito, meu irmão, o Paraguai já tinha levado uns 20, 30 gols aí. Porque o que está acontecendo de bola lançada dentro da área, cruzamentos dentro da área, meu irmão, é muita coisa, muita bola aérea. E se o goleiro fica dentro do gol, meu irmão, ele vai levar gol. Ele vai levar gol. Você viu o gol da Holanda, o gol que a Holanda levou do Marrocos, foi uma bola no último minuto, uma bola que foi cruzada, mas naquele momento não deu para dizer que foi falha do goleiro. Mas uma bola muito rápida e o centroavante, o zagueiro que estava ali na posição de centroavante, cabeceou mortal. Se não sai do gol, se não tem chance de sair do gol, leva gol. Então eu falava, pô, esse goleiro aí, fui lá no Transfer Market, fui no SofaScore. Ontem na live do Anderson Mota, o Anderson Mota sinalizou para todo mundo que ele recebeu uma informação de que esse goleiro Orlando Gil do Paraguai estava sendo observado pelo scout do Botafogo, correto? E que ele custava 5 milhões de dólares naquele momento. Mas eu, quando vi, para você ver como é que é o jogador, eu, quando vi o valor dele no Transfer Market, o Orlando Gil, ele estava lá por 1.600.000 euros. Era o valor do Orlando Gil. Correto? Era o valor do Orlando Gil. Ali no Transfer Market. Aí eu ainda coloquei, pô, esse jogador aí, ele se valorizou muito. Ele se valorizou muito dentro da Copa do Mundo. Entendeu? Dentro da Copa do Mundo. Então, hoje, e eu falei no vídeo de ontem, cara, esse jogador aí já deve estar valendo uns 12, 13 milhões. Não vai ser vendido por menos de... Ah lá. Aqui no Transfer Market já está como 6 milhões de euros. Está aqui, ó. Não sei se vai dar para você ver. Mas está aqui, 6 milhões de euros. Ó, o valor dele ali, ó, ali embaixo, ó. 6 milhões de euros. É o valor do Odil. Quando eu vi, estava 1.600.000 euros. E ele já está com 6 milhões de euros de valorização.
E hoje, depois dessa partida de ontem, ele já deve estar com 10 milhões de euros, no mínimo. Né? Então, o que eu falo, cara, se você tem um scout que vai, ele é do San Lorenzo. O San Lorenzo não é um time que deve fazer muita força para segurar o goleiro nesses valores de 6 milhões de euros. O San Lorenzo dificilmente vai vender um jogador qualquer por 3 milhões de euros. Está vendendo um goleiro por 6. Se você pegar o elenco de São Lourenço de Almagro, que depois eu vou ver, porque eu fiquei curioso agora que eu estou falando com você. Os meus vídeos, ele não tem script. Eu não falo a coisa programada. Eu falo aquilo que eu observo. E às vezes curiosidades me surgem, né? Aparecem. Eu fico curioso com determinadas situações. Eu vou ver o valor de cada jogador do São Lourenço de Almagro. E eu vou dizer para você, não tem nenhum com 3, 4 milhões, 5 milhões de euros. E você vai vender um goleiro por 6 milhões, talvez até por 10. Porque ele fez uma partida maravilhosa. Ele defendeu muitas bolas. Correto? Então, o Botafogo realmente esteve ali na porta, lá ele novamente, para tentar aí a contratação do Orlando Gil. Eu falava o Gil. Lá no jogo contra os Estados Unidos, se você ver, o dia que foi o jogo dos Estados Unidos e Paraguai, foi o primeiro jogo da Copa, se não me engano, depois do jogo do Canadá. O primeiro jogo acho que foi do Canadá, o segundo jogo foi dos Estados Unidos. Né? Então, o primeiro foi do México, se não me engano. Foi do México. Foi esses três, México, Estados Unidos e Canadá. Foram esses três os primeiros jogos da Copa, por conta do país sede. Então, eu chamava ele de Odil, porque é como aparecia ali na escalação, né? Odil. E eu já falava dele ali, no primeiro dia, porque eu vi o jogador. Assim como o Boadi, né? O Boadi. O cara tem 18 anos, cara. O volante do Marrocos. Você viu o que o cara jogou ontem? Não jogou um jogo, não. Ele jogou os 3 jogos da fase de grupos e jogou o jogo de ontem já no 16 avos. Ele fez uma partida extraordinária. O Ayub Boadi, eu acho o nome dele é assim, mas é Boadi. O cara tem 18 anos. E toma conta, corre o campo todo. Não se cansa. Então, cara, muitos jogadores são observados aí na Copa. Né? Você viu aí o Paraguai, o Galarza, que até no dia que eu falei sobre Galarza, Matias Galarza, que eu falava do Talheres, o Anderson Mota foi e falou, pô, cara, você vai pegar o Galarza que jogou no Vasco? Pô, aquele cara meu, e eu falando com meu filho aqui, eu falei, cara, esse Galarza no Vasco ele era muito ruim, mas você viu a partida do Galarza? Matias Galarza, segundo volante, a partida que o cara fez, a raça com que o cara jogou, é isso. E aí você vai ali pescando um ou outro jogador que dá para você pegar. Eu vou te dizer ali, jogadores de Cabo Verde que não atuem na Europa, não dá para contratar não? Jogadores de Cabo Verde? Jogadores de Curaçao que já foram eliminados, não dá para contratar não? Dá para você entender? Jogadores da Costa do Marfim, não tem condições do Botafogo contratar? Esses jogadores não servem? Não servem, não? Fazendo partidas extraordinárias ali, cara. Jogadores que jogam no Senegal. Então, cara, é uma possibilidade. Há uma possibilidade. Então, nós estamos aqui falando de Botafogo, misturando com o assunto de Copas. O assunto fica um pouco misturado, um pouco sem sentido, mas com sentido ao mesmo tempo. Porque, cara, nós estamos em vias
E nós estamos com necessidade de termos no elenco do Botafogo jogadores que possam vir a fazer a diferença. Você não precisa contratar uma estrela de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. É o que eu falei. Se a GDA chegar amanhã e dizer que pode fazer um investimento de 20 milhões de euros, cara, se você procurar, você vai achar. Se você procurar, você vai achar. Eu falei, o volante Cláudio Baeza. Procurando o nome de muitos volantes, eu encontrei ali Cláudio Baeza, chileno, 33 anos. Eu falei, cara, vou dar uma olhada nesse jogador aqui. Aí fui lá no SofaScore, fiz uma comparação, deu para ver que o Botafogo poderia ter um Cláudio Baeza como volante. Poderia ter o Cláudio Baeza como volante. Vai ali dar um suporte também ao Huguinho. Vai dar um suporte ao Huguinho. Porque até o momento nós só temos o Huguinho. Nós só temos o Huguinho. O outro seria o Newton, que está indo para o São Paulo. Provavelmente é o que está se desenhando. Então, dentro desse aspecto, cara, dá para você contratar. Dá para você contratar excelentes jogadores, por sinal. Jogadores do Equador. Olha aí, o Equador vai jogar aí, hoje ou amanhã, vai jogar o Equador. Então, meus amigos, nós estamos vendo aí na Copa do Mundo a possibilidade de você montar um elenco muito bom com pouco recurso. E o recurso, o Botafogo está procurando jogador no mercado, cara, mas jogador no mercado são os que você vai comprar. E os jogadores que você tem no elenco que você tem que você precisa vender? Você precisa vender, cara, para ter dinheiro. Correto? Então, é dentro desse aspecto aí que eu vejo as condições do Botafogo. Com 20 milhões de euros investido pela GDA, dá para comprar um bom centroavante, dá para comprar um excelente goleiro. Aí você faz um investimento mesmo. Você faz um investimento. O primeiro investimento, um excelente goleiro. Não vai negócio de goleiro de oportunidade de mercado, não. Oportunidade de mercado seria o Lucas Arcanjo, por exemplo. Mas o Lucas Arcanjo já completou o número de jogos. Outro jogador que eu vi que completou o número de jogos é o Lucas Barbosa. Ele já fez 13 jogos. O ponta direita do Bragantino. Ele já fez 13 jogos. Então é muito complicado. Agora vamos aguardar a questão aí do transferban para cair todos. Correto? Para cair todos os transferban. Para que aí o Botafogo possa então se lançar no mercado a fim de realmente contratar. Nós já sabemos que o Botafogo não vai mais para a Rússia, vai fazer a intertemporada aqui no Brasil, no Espaço Lonier. Cara, tá tranquilo. A questão do Franklin Carvalho precisa se dar um ponto final, né? Um ponto final, porque até agora não está dando ali a certeza de que o cara vai ficar ou do que o cara vai sair. Então tem que se dar um ponto final. Ó, ele vai ficar, acabou, é técnico do Botafogo e assim nós vamos trabalhar. E trabalhar. Aí dá tranquilidade para a torcida, não fica aquele burburinho de aquela, né? Aquele monte de mensagem, aquele monte de opinião, aquele... Ó, é Botafogo, é Vasco. Nós vamos lá. Eu já dei também opções de treinadores. Você vê aí nos vídeos. No vídeo de anteontem ou de ontem. Nós temos agora vídeos que são os primeiros vídeos que eu fiz. Eu recuperei esses vídeos aqui no canal. Eu transportei esses vídeos do canal anterior para o canal Botafogo Sem Mimimi. E eles já estão ficando disponíveis gradativamente. Já está disponível o vídeo de apresentação, já é disponível o vídeo 2. Hoje eu vou trabalhar para ficar disponível o vídeo 3 e assim por diante, até o vídeo 66, que foi a quantidade de vídeos que eu fiz no meu canal, no meu primeiro canal. Então é por aí. Bom, nós vamos ficando por aqui. Hoje eu vou sair com meu filho. Nós vamos no centro da cidade, que meu filho vai fazer alguns exames de vista. Eu também ainda estou com a minha vista chamuscada aqui embaixo. Tá com...
Teve um derrame, deu um derramezinho na vista, tô botando colírio, mas aqui ficou, porque coça muito, né? Aí ficou magoado aqui, ficou com um hematomazinho. Mas eu vou inclusive comprar até uma maquiagemzinha para ver se eu tiro isso aqui. Mas aí nós vamos dar uma olhada ali na possibilidade de montar um PC para a gente fazer umas lives, para a gente trocar umas ideias mais legais, né? Eu não sei se eu faço, se eu compro o PC, a gente está na dúvida aí, se vai fazer pelo celular. Eu vou pensar. Hoje eu vou dar uma olhada e vou ver o que vai ser melhor. Mas nós vamos fazer live, nós vamos ter um bom tempo aí para conversar. Lembrando o seguinte, eu não tenho um canal jornalístico, então a gente pega as mensagens que vocês podem trazer na live, vocês falam, ó, o fulano falou isso, ó, o Beltano falou isso, ah, eu ouvi isso. Cara, se é mentira ou se é verdade, não interessa, nós vamos debater ali. O que isso traz de benefício para o Botafogo? O que isso prejudica o Botafogo? Entendeu? Então, dentro desse aspecto aí, nós vamos trabalhar e nós vamos fazer aí a nossa interatividade, ok? Então vamos ficando por aqui, um grande abraço, saudações alvinegras.